O ano era 1993. Nessa época eu tinha apenas 13 anos de idade. Não gostaria de me apresentar. Gostaria de preservar minha identidade. Nesse mesmo ano, uma família se mudou para a nossa cidade, constituída por duas irmãs gêmeas e um irmão que tinha 16 anos de idade. Ele tinha um apelido meio que curioso. A família o chamava de Maninho Bicho. A cidade que eu moro se chama Terra Nova. Nesta época ela era bem pequena, com plantações e matas ao derredor, muitas casas de farinha, e as pessoas criavam seus animais para consumo próprio. Com o decorrer dos dias, fizemos amizade com essa família e passei a frequentar a casa deles. E uma das irmãs tinha um casal de filhos pequenos, um menino com 7 anos de idade, a menina com 4 anos. Mas o que me chamou a atenção era que o irmão não dormia num quarto dentro da casa, e sim separado, fora, no fundos. Tinha uma cobertura, mas não havia paredes. Foi onde minha curiosidade aumentou. Pensei comigo, por que um rapaz de 16 anos dormia para fora de casa, em um local onde não havia paredes e somente uma rede? Assim eu percebi que ele me olhava. Eu olhei, mas logo desviei o olhar para disfarçar. Com o decorrer das semanas, ele chegou como quem não quer nada. Puxou conversa. Então, o tempo se passou. Nossa amizade se afirmou. E com o tempo ele me disse: "Você será minha noiva. E ninguém mais chegará perto de você. Eu não vou deixar." Eu, sem reação alguma, apenas sorri. Ele disse para minha mãe que iria se casar comigo. E daí, minha mãe disse, ela quem sabe. Mas logo depois, minha mãe passou a querer saber sobre a família de Maninho Bicho. Ela queria saber o porquê de seu apelido ser esse. O porquê de todo mundo o chamava de Maninho Bicho. Mas ele era uma ótima pessoa. Brincava e respeitava a todos na região. Maninho era educado. Nossa amizade cresceu a cada dia. E todos os dias estávamos juntos. Até que um dia, sua irmã me chamou e me disse: "Paula, abra teu olho. Ele não é como nós. Cuidado com sua amizade com ele. Um dia desses, vou lhe mostrar o porquê de seu apelido." Outra semana se passou. Então Mônica me chamou para ir até a sua casa. Chegando no quintal, ela me levou até a lateral da casa e de lá, apontando, me mostrou garras profundas marcadas nas paredes da casa. Eu, sem saber de nada, perguntei: "Vixe, o cachorro escapou e arrancou sua parede a unhadas." Ela logo me disse: Não foi bem o cachorro. Quem fez isso foi um maninho em forma de bicho. E por isso irei expulsar ele daqui, pois ele já está querendo entrar dentro de nossa casa, transformado nesta coisa. Por sua segurança, por favor, se afaste dele, antes que aconteça algo com você." Fiquei pensativa e com aquilo na cabeça. Fiquei meio atordoada com tudo aquilo que estava acontecendo, e principalmente pelas marcas que vi na parede da casa. Poucos dias depois,
Chegou até nós uma conversa que um pescador tinha visto Maninho na beira do rio, se transformando, dando berros e urros, rolando no chão, e a notícia se espalhou pela cidade. As pessoas começaram a perguntar isso a ele. Ele sempre confirmava os fatos e dizia que nunca faria mal a ninguém, mesmo na forma de fera, pois sabia o que fazia. Com isso, o tempo se passou e as pessoas esqueceram o fato. Como a cidade era cercada por muitos canaviais e também era a forma de ganha-pão de muitas pessoas ali, o corte de cana era essencial. Maninho sempre ia do outro lado do rio se transformar e ficava vagando pelos canaviais. Em uma noite próxima à Sexta-feira Santa, minha mãe, que estava grávida, ela começou a sentir dores e chamou minha irmã e pediu que ela fosse até a casa de nossa avó, mas ela se negou. Dores de minha mãe se intensificando, eu me ofereci para buscar a minha avó. Ela se negou no começo, mas mesmo assim eu fui. Desci o beco de mato dos dois lados. Mais abaixo havia uma velha fábrica de farinha. Quando eu estava em frente a ela, percebi dois olhos amarelos brilhando no escuro. E eu vi, praticamente, um animal de 2 metros de altura. Ele era tudo negro como a escuridão, mas o que realçava eram seus olhos no escuro. Eu fiquei paralisado com o olhar fixo nele. Ele percebeu minha presença, me olhou imediatamente, se posicionou em 4 patas, fechou seus olhos. Com isso, desapareceu nas sombras. Fiquei assustado com aquilo que tinha presenciado e saí dali o mais rápido possível, e sempre olhando para trás, para ver se não estava sendo seguido por aquela grande criatura negra. Chegando na casa de minha avó, ela me perguntou: "Minha filha, o que você está fazendo essa hora na rua, tarde da noite?" Eu respondi: "Minha mãe está com dores e ela mandou a minha irmã vir buscá-la, mas ela se negou. Então eu resolvi vir por conta própria." Mas ela me fez uma outra pergunta: se eu tinha avistado alguma coisa no caminho. Disse a ela que ela não iria acreditar. Ela me disse: "Me conte." Ao vir para cá, na velha fábrica de farinha, eu vi um grande animal negro com os olhos amarelos brilhando no escuro. Ela me respondeu que aquilo era um lobisomem, minha filha. Você teve sorte dele não te atacar. Eu ainda disse a ela que quando ele percebeu minha presença, se abaixou, fechou os olhos e desapareceu no escuro. Ao voltar para casa, fizemos o mesmo trajeto. E sempre eu olhava para trás para ver se estava sendo seguido por aquela criatura, ou se ela nos iria atacar. Mas nada aconteceu. Chegando em casa, minha avó levou minha mãe até o posto de saúde, mas foi apenas um alarme falso. Assim que amanheceu, Maninho apareceu bravo com minha mãe, dizendo que ela era irresponsável por me deixar sair aquele horário da noite sozinha e que ela teve sorte, pois era ele que eu tinha visto. Você sabe que há mais 3 pela região e um deles é completamente hostil. Você acha que se algo acontecesse à minha noiva, eu não viria atrás de você e faria o mesmo com você? Minha mãe se explicou e pediu desculpa, Maninho, e disse que eu tinha ido por vontade própria. Com toda essa discussão, minha mãe ficou com medo de Maninho, pelo fato que se confirmou que ele era um lobisomem. Ela pediu desculpas
Ele aceitou e disse: não deixe minha noiva sair tarde da noite, e ainda mais sozinha. Ele passou a frequentar a minha casa, trazia presentes, ia ao mercado, fazia compras, traziam frutas e muitas das vezes carnes que ele mesmo dizia ter caçado por ele e que nunca me deixaria faltar nada. Com isso, uma de suas irmãs ficou meio enciumada e disse a ele: se você está ajudando tanto, por que não se muda para a casa dela? E ele respondeu: ainda não é hora. Passou-se um tempo. Chegaram-se outras pessoas para trabalhar na lavoura de cana. E muitas das vezes trabalhavam noite adentro. E começaram a ter avistamento de bichos de grande porte passando pelo canavial. Em uma noite, um jovem rapaz estava caçando pelo canavial e viu um grande animal próximo a ele. Deu um tiro certeiro, quase que a queima-roupa. E quando chegou perto, percebeu que se tratava não de um animal comum. Era Maninho, que estava se transformando. Ao se aproximar, percebeu que ele estava uivando e agonizando ao mesmo tempo. E o mesmo o reconheceu à beira da morte. O rapaz procurou a família para falar o que havia acontecido com o Maninho e atirou porque achava que ele era uma caça. A notícia da morte de Maninho se espalhou pela cidade. As pessoas da cidade se revoltaram contra o atirador, a ponto de fazer um linchamento contra o caçador, que desapareceu sem deixar rastros. Com seu falecimento, eu percebi o quanto eu gostava de Maninho. E por dias eu chorei. Sabia que a minha amizade por ele havia se transformado em outro sentimento. Minha mãe, percebendo a tristeza que sentia pela morte de Maninho, me confortou e me disse: seu bicho morreu. Não gostaria mais que ninguém tocasse nesse assunto. Então, desse dia em diante para cá, nunca mais, nem eu ou um da minha família, falou sobre esse assunto. Maninho, ele sempre foi atencioso e zeloso. Muito. E ele sempre me dizia: você sabe que após a meia-noite não é horário de pessoas estarem na rua, e sim é hora de bicho. E você sabe disso, porque você já me viu. Ainda sinto muitas saudades dele. Até hoje, ele era puro, tanto no coração como na alma. Sinto tantas saudades de você, mano.